Então, amigos, eu acho que com esse grupo seleto de amigos que estão na sala, então eu queria, na realidade, pedir a ajuda de três pessoas que eu vi aí no grupo, e talvez começamos com isso, poderia ajudar. E são três pessoas que eu acho que têm vínculos com o tema do pioneirismo de formas diferentes. O que eu queria pedir a essas três pessoas é que pudessem falar o que vem à mente de uma forma do que consiga articular. Nada foi preparado, tudo é ao vivo, né, e as coisas, mas é compartilhar um pouco o pensamento do que é o pioneirismo, né, na sua percepção. Como você define pioneirismo, né? Talvez alguns de vocês definam mais fundamentados em algo que vocês tenham lido dos escritos da fé, outros vão falar mais da experiência vivida pelos seus familiares, e outros talvez até uma combinação disso tudo e também a própria experiência, né? A própria vivência, né? Então, se me permitem, tá bom? Eu queria pedir, eu acho que seria muito, muito bom escutar, por exemplo, Susan, que ela Sangrari, que ela vem, obviamente, de uma família de pioneiros persas, né? Sem dúvida nenhuma, o legado dos pais foi um legado extraordinário para o Brasil. Obviamente, a gente sabe que Bahá'u'lláh não necessita dos nossos serviços, mas nós, como Baha'is da comunidade brasileira, então, somos muito gratos, né, a todos esses importantes pioneiros que vieram para o país. Então, se Suzy pudesse compartilhar poucas palavras, não estou dizendo falar vários minutos, até pode pensar em 30 segundos, como articula, como explica o que é o pioneirismo. Depois da Suzy, então, eu ia pedir para o Jason, se Jason pudesse falar, porque já é uma outra geração, então também os pais norte-americanos então se estabelecem no Brasil e vêm como pioneiros e toda, vamos dizer, uma vida também dedicada a isso, e também na perspectiva do Jason, o que é o pioneirismo. E talvez uma pessoa que atualmente, uma jovem que está como pioneira, talvez a Ana Flávia pudesse nos falar, uma jovem casada que foi morar em Tangará da Serra junto com Arash. Então, é outra perspectiva também de pioneirismo. Se os três pudessem, então, também falar cada um 30 segundos a 1 minuto cada um. Então, Suzy, por favor, se puder compartilhar. Eu sei que a gente não combinou, mas estou aproveitando o espaço para ver como você falaria, quais seriam as palavras que você utilizaria para definir pioneirismo. Obrigada, conselheiro Pesman. Pioneirismo, no caso dos meus pais, foi atender ao chamado do guardião. O guardião fez um chamado para a cruzada de 10 anos e enviou mão da causa seu Furutar para o Irã, para Teherã, e numa reunião, quando mão da causa falou, minha mãe imediatamente se levantou e falou com meu pai e minha irmã, que só tinha 2 anos de idade, e sem saber a língua, sem saber aonde viriam, vieram para o Brasil. Então, pioneirismo é atender ao chamado do pioneirismo, de coração puro. Muito obrigado, Suzy, muito obrigado. Jason, querido, como você definiria pioneirismo? Olha, oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, meus pais, a gente foi indo junto, né? Tipo, na carona dos meus pais, que eles levantaram da mesma forma que a Susan falou, com a Cruzada de 10 anos, que movimentou muito os Estados Unidos também.
e tiveram uma movimentação grande de pessoas saindo para levar a palavra criativa para o mundo todo. Então, eu diria que o pioneirismo é heróico, né? Que você sai de um lugar que você não conhece, que você conhece bem, para o mundo que você não conhece, nem a língua, nada. Até hoje, meus pais não falam muito bem a língua portuguesa. Então, eles saíram até antes de casarem como músicos, fizeram um tour do Canadá e depois desceram para a América do Sul como quase representantes do governo americano de recepção dos países pelo John F. Kennedy. E daí eles conheceram vários países na América do Sul, e daí se apaixonaram pelo mundo. E daí, quando eles casaram, eles falaram, nossa, na hora, a cruzada de 10 anos e todos esses textos falando para sair das grandes cidades e irem para o mundo. E daí eles foram para Venezuela, daí foram para Recife, depois do Recife para África do Sul, daí voltaram para os Estados Unidos para fazer algumas atividades, voltaram para o Brasil, quer dizer, fizeram atividades educacionais, voltaram para o Brasil, várias cidades no Brasil, então realmente fizeram várias jornadas aí pelo Brasil, então a gente presenciou muita coisa assim. Então, realmente, ser um pioneiro é ser heróico. Eu acho que os meus pais ficaram muito felizes com essa empreitada que eles fizeram por um grande pedaço da vida deles. Quando chegaram em Brasília, eles sossegaram, ficaram por aqui mesmo. Muito obrigado, Jason. Muito obrigado. Não conhecia essa parte. É sempre lindo escutar, né? Então, essa trajetória dos pioneiros e das famílias e tal. E Ana Flávia, então, agora, mais recente, né? Então, também, Aninha. Aninha, posso chamar de Aninha, né? Não tem Com certeza. Boa noite, gente. Olá, Ruapá. Então, é engraçado que no início, antes de começar a programação, a gente estava comentando sobre isso, né? Sobre como, hoje em dia, a Casa Municipal de Justiça fala sobre pioneirismo, é quando um Bahá'í, né, muda para outro lugar. A gente estava comentando isso no início, como um Bahá'í muda para outro lugar com a intenção de servir. Aí eu falei que, na verdade, qualquer Bahá'í que muda para um lugar, ele é pioneiro, então, porque um Bahá'í tem que ter sempre esse sentimento de querer servir. E aqui, quando eu mudei para Tangará, já fazem 3 anos, passo muito rápido. Eu casei com Arashi, né? O Arashi é de Tangará, e a gente se conheceu na companhia de juventude, então o desejo de servir de jovens sempre está presente, e a Fé Bahá'í aqui é o que tem mais de familiar, né? Porque apesar de a gente estar no mesmo país, Maceió e Tangará são completamente diferentes, cultura completamente diferente, mas os serviços, as atividades, é o que me traz mais de família, de casa. Então, o amor por Bahá'u'lláh é o que faz a gente, qualquer lugar onde a gente esteja, aquela vontade de servir. E a fé aqui, a comunidade Bahá'í, é a minha família, é a minha casa. Então, serviço na vizinhança, ou a gente, para onde a gente for mudar os Bahá'ís, a gente vai estar com esse sentimento de serviço, né? Então, o pioneirismo está presente na vida de todo Bahá'í. Excelente, excelente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que todos os amigos aqui poderiam estar comentando também da sua experiência. Aqui tem várias pessoas, né? Flávio já colocou o coração, só porque a filha falou, já vai colocar coração, já vai chorar. Eu sei que pela distância vai começar a chorar, vai emocionar. Mas, enfim, eu acho que esse espírito realmente, né, de que a gente, na realidade, todos nós temos um vínculo com esse tema e tivemos a oportunidade de vivenciar, e alguns dos amigos que estão aqui também estão atraídos pela orientação porque têm o desejo de poder contribuir dessa maneira. Mas o que eu queria, então, mencionar é que, bom, sempre existiu, né? Então, o pioneirismo
também como uma estratégia de conquista e avanço de uma dada religião. Então, sempre existiu de diferentes maneiras também em outras grandes religiões e também no início da fé Bahá'í. Então, obviamente, Bab, Bahá'u'lláh, as figuras centrais da fé também, de uma ou outra maneira, foram utilizando essa estratégia quando mobilizavam pessoas de um lugar para outro e que fique nesse lugar e que se estabeleça nesse lugar e tal. E tinham também, obviamente, diferentes níveis de heroísmo, né? Alguns, por exemplo, como vá até esse lugar e sabe que você vai ser martirizado, né? Então, outro, vamos dizer, outro nível também de compromisso e quando a gente fala do heroísmo, do sacrifício, então, na história a gente teve diferentes níveis, né, de desprendimento e tal, de acordo também com as necessidades de cada época. Mas, sem dúvida nenhuma, foi o guardião, Shoghi Effendi, que conseguiu, então, estabelecer como uma estratégia clara de crescimento, né? E vocês lembram que quando o guardião, muito jovem, assume a guardiania, com todas as provações ao redor, com todos os olhares que estavam dirigidos ao mestre, a Abdu'l-Bahá, e de repente, então, agora dirigidos a Shoghi Effendi e com expectativas diversas, pessoas mais velhas que olhavam às vezes para o guardião como uma pessoa que no olhar dessas pessoas de forma completamente equivocada, de repente o guardião não teria as capacidades, as condições para administrar a fé. Quantas e quantas pessoas entraram em provações por esses mesmos motivos? E o quanto o guardião realmente se sentiu só, né? Então, é muito claro nas entrelinhas do que o guardião escreve nos primeiros, vamos dizer, 10, 15 anos do seu ministério, de que ele não encontrava as pessoas para poderem ajudá-lo, porque ele, com a visão como guardião, estava infinitamente à frente de todos os demais ao redor, que por mais bem intencionados não conseguiam ajudá-lo. Lembremos que, por exemplo, só a nível de exemplo, uma das pessoas que foi considerado erudito Bahá'í do Ocidente, George Townshend, ele dizia que a fé Bahá'í é uma grande fraternidade universal. E até certo ponto não achava que a revelação de Bahá'u'lláh tinha vindo para romper com o passado como uma nova religião, mas que era, na realidade, um sincretismo ou um ecumenismo. Imagine, é a mão da causa, um dos maiores eruditos da fé, uma das pessoas chaves na época do guardião, e mesmo assim, então, o entendimento da fé ainda estava no seu início, né? E por isso que o guardião, então, não tinha outras pessoas, e por isso que também demorou muito tempo para lançar o primeiro plano global, né? O primeiro plano mundial. Isso vem do guardião, né? Essa ideia de experimentar certas coisas e lançar isso como um plano para o crescimento global. Então, dentro desse plano global, o primeiro dos planos globais, a estratégia do pioneirismo foi chave, foi principal. Então, o que o guardião desejava promover na comunidade mundial Bahá'í é como crescemos, como multiplicamos o número de agrupamentos, o número de localidades, perdão, não tinha o conceito de agrupamento, como aumentamos a presença da fé em mais e mais localidades. Porque para o guardião era muito claro que se a fé tivesse centrado em certos polos no mundo, obviamente não poderíamos estabelecer a ordem mundial de Bahá'u'lláh, não poderíamos estabelecer as estruturas da fé. A própria Casa Universal de Justiça não poderia ser eleita, ela não pode ser eleita com uma dúzia de países que estão mais, vamos dizer, avançados com a fé. E era necessário, então, estabelecer raízes em todo o mundo. Então, o guardião percebe que a estratégia do pioneirismo poderia ser uma estratégia bastante efetiva. E foi esse movimento que caracterizou o primeiro plano global. Então, esse primeiro plano
o Guardião experimentou dentro dos Estados Unidos. E por que Estados Unidos? É porque no Irã os Bahá'ís estavam sofrendo perseguições, porque na Europa também haviam todos aqueles conflitos que levaram às guerras mundiais. Então, Estados Unidos parecia que, de certa maneira, estaria isenta ou estaria um pouco isolada desse foco. E o Guardião, então, começou a experimentar com a comunidade norte-americana essa experiência de levantar pessoas e mandar essas pessoas para diferentes lugares. Primeiro, dentro dos Estados Unidos, indo a diferentes lugares, mas também como metas de pioneirismo internacional. Então, é por isso que muitas, vamos dizer, conquistas e muitos avanços foram feitos no Ministério do Guardião em uma dada época, e isso seguiu, essa estratégia seguiu nos seguintes planos, inclusive na cruzada de 10 anos que o Jason estava mencionando. Isso foi influenciando uma série de pessoas que, então, se levantavam e, basicamente, o objetivo era vá, se estabelece numa localidade e, nessa localidade, ensine a fé e estabeleça uma comunidade, que incluía, obviamente, uma assembleia local. E isso que os pioneiros fizeram. Basicamente, foram a esses locais com muita dedicação, com muito sacrifício, ensinaram a fé da forma que dava, iam às rádios, fizeram folhetos, fizeram N experiências, davam palestras, levavam livros às bibliotecas, faziam N coisas, e dentro disso, então, de certa maneira, algumas pessoas se aproximavam, o próprio conceito de Fireside foi sendo fortalecido nesse período, e vocês lembram que o Guardião também vai fortalecer essa ideia do Fireside. Então, a gente estabelece, vamos dizer, aprofundamento, e aí a gente estabelece um certo nível de comunidade, onde existem certas pessoas que podem, então, adultos que podem, Bahá'ís, que podem, então, formar uma assembleia local e começa a ter festas de 9 dias, mais sistematicamente, dias sagrados, e um certo nível de vida comunitária vai evoluindo. E dentro dessa experiência de pioneirismo é o que fez com que milhares e milhares de lugares abrissem a fé. E vocês lembram que na cruzada de 10 anos, apenas no primeiro ano, então o plano foi conquistado de certa maneira, e o quanto isso foi significativo para que em 61 a gente pudesse eleger a Casa Universal de Justiça, porque foi também fruto vamos dizer, desse esforço que gerou, então, a formação das Assembleias Nacionais, o estabelecimento de diversas Assembleias Nacionais no mundo e, finalmente, a eleição da Casa Universal de Justiça. Então, nesse processo histórico que a gente passou, então, o pioneirismo estava muito atrelado a certo aspecto do crescimento. Vocês lembram, amigos, que o Guardião explica que o crescimento da fé se vai dar em vamos dizer, de 3 maneiras, né? Não necessariamente são coisas que se excluem, mas 3 elementos que, à medida que a complexidade aumenta, ela vai acontecendo. Uma é um fluxo de crentes, né? Então, uma entrada de novos Bahá'ís dentro da fé, que é o que a gente experimentou ao longo das décadas. Outro é o que o Guardião chamou da entrada em tropas, que é um movimento, vamos dizer, mais sistemático e com números constantes e números maiores de pessoas que entram na fé. E uma terceira, que é uma conversão em massa, né? Onde provavelmente vamos passar por desafios, como o Guardião explica, né? Assombrosos, né? De natureza, assim, vamos dizer, que a gente não consegue imaginar, provavelmente após muito sofrimento, mas então há a conversão em massa, né? Então, onde a gente vai ver provavelmente toda uma nação ou parte dessa nação, parte significativa da nação, aceitando a fé, ou mudanças drásticas. Assim. E a etapa que nós estamos
é a etapa da entrada em tropas, né? Isso não significa que o fluxo de novos crentes, crescimento da fé, isso não deve acontecer. Isso vai acontecer e sempre vai acontecer. Nós aprendemos muito sobre isso. Então, aprendemos que, por exemplo, como é importante os aprofundamentos, os firesides, os encontros de amigos, ensino individual, ensino, às vezes, na praça, com uma exposição, ir a uma biblioteca e deixar livros. Todos esses instrumentos a gente aprendeu ao longo do tempo que ajudam a trazer mais pessoas para dentro da fé. E a própria concepção do pioneirismo estava muito rodeada nisso, né? De fazer isso acontecer, né? Então, o pioneiro ia para uma localidade e tentava fazer isso acontecer. Mas vocês lembram que o Guardião falece em 57, né? E, sim? Estou correto? Tá, sim, 57. Tá bom, tá certo. Desculpa aí as datas. Se eu errar as datas, me perdoem, tá bom? Mas em 57, então, o Guardião falece, mas não deu tempo, efetivamente, para... ele, no final do ministério dele, começou a vislumbrar, por exemplo, a entrada em tropas em Uganda. Então, em Uganda estava acontecendo a entrada em tropas, um crescimento significativo, não somente de alguns barrais, mas grupos e mais grupos e mais grupos de pessoas. E o Guardião estava tentando nos ajudar a entender esse processo e, infelizmente, então, o Guardião falece. E, obviamente, o trabalho das Mãos da Causa era um trabalho muito delicado de levar até o estabelecimento da Casa Universal de Justiça. E também esse tema da entrada em tropas, não conseguimos avançar tanto quanto o Guardião desejava na época. E, obviamente, quando a Casa Universal de Justiça assume, esse tema é um tema-chave e é um tema que a gente continuou a aprender. Tanto é que, por exemplo, muito do que os saudosos e amados Mãos da Causa de Deus, como o Dr. Moradier, por exemplo, fazia, era, o senhor Olinga, era voltado a responder a esse tema da entrada em tropas e como podemos trazer as massas da humanidade ao centro da fé. E quanto experimentamos nesse processo. Então, podemos falar que ao longo de 40 anos estivemos experimentando e tentamos aprender sobre o processo, mas não conseguíamos consolidar, não conseguíamos manter as pessoas. Éramos ainda um grupo pequeno, movendo a muitas pessoas, mas essas muitas pessoas não conseguiam desenvolver as capacidades para poder assumir as rédeas, e em parte pelas nossas atitudes paternalistas, e por outra, porque também não necessariamente conseguíamos nutrir a essas pessoas devidamente. A pessoa, então, às vezes, queríamos que a pessoa atuasse como nós atuamos. Esses instrutores mais experientes que tiveram uma atenção ao longo de décadas e que queríamos que uma pessoa que durante 6 meses tivesse aceitado a fé agisse da mesma maneira. Então, isso não funcionava e não conseguíamos. Até que o que aconteceu efetivamente em 96, vou perguntar a um dos amigos que pudesse, talvez alguém ligado ao Instituto, como a Fátima. Então, querida Fátima, o que aconteceu em 96 que foi fundamental? Foi estabelecido o Instituto Rui como processo de consolidação para o mundo todo. É isso? Então, isso, muito obrigado, Fátima. Então, por que Fátima? Porque Fátima também participou desde o início desse processo no país. E é muito legal tê-la aqui também. Assim como Carlos, assim como vários dos amigos que estão aqui, Rosinha, várias das outras pessoas. E, óbvio, não estamos dizendo que o Instituto não existia antes. Existia antes. Instituto de Capacitação, a experiência vem de longa data, não é de agora somente. Mas, obviamente, em 96 foi um ponto de inflexão, foi uma mudança, porque a Casa de Justiça
claramente definiu a necessidade de estabelecermos institutos de capacitação em todo o mundo e logo experimentamos, tivemos um momento um pouco indeciso do que seria o programa e tal, mas logo ficou claro que é o Instituto Ruhi, como um instituto que melhor combinava os elementos do que a Casa Universal de Justiça desejava, e esse foi, então, o caminho que nós começamos, então, mundialmente a trilhar. E hoje, após tanto, talvez no início, tivemos alguma resistência ao Instituto de Capacitação por não entender ou por achar que é mais a percepção de alguns contra outros e não que o centro do convênio está chamando para isso. Hoje é muito claro para todos os frutos desse processo, os frutos do Instituto de Capacitação e quão longe estamos ainda de entender realmente as implicações. Mas esse mesmo Instituto de Capacitação, vocês veem na mensagem de Rezvan, quando diz que dentre os 5.000 agrupamentos no mundo, vocês viram que a Casa de Justiça, na mensagem de Rezvan de 2021, menciona que em 4.000 existem programas intensivos de crescimento. E dentre elas, desses 4.000, obviamente não alcançamos os 5.000, em parte devido também à pandemia. Com certeza, se não houvesse a pandemia, teríamos conseguido, porque muitas das estratégias nossas para a conquista desses 1.000 dependiam do movimento de pioneiros, do movimento dos regionais, do movimento de tutores móveis e tal. E, naturalmente, a pandemia não permitiu que muitas dessas estratégias seguissem. E a Casa de Justiça também nos orientou a não seguir, caso, obviamente, o cenário do país não permita e tal. E por isso que também nós mudamos muito a estratégia do próprio pioneirismo no país. Mas, por outro lado, aqueles agrupamentos mais fortes, onde tinham uma comunidade estabelecida, onde tem um centro de intensa atividade, então conseguiram crescer muito rápido. Tanto é que, então, desses 4.000, então, assombrosamente, nós passamos de 200 para 1.000 agrupamentos no terceiro marco, né? Isso foi uma conquista extraordinária. Imaginem, amigos, como que poderíamos vislumbrar um dia, escutar de que temos agrupamentos no mundo onde, de certa maneira, há um movimento, como diz na mensagem de Rezvan, de 20.000, se não me engano, 20.000 atividades, é isso? O que era? Não, 20.000 participantes, deve ser, né? 20.000 participantes. Então, 20.000 participantes nas atividades centrais em um agrupamento. Sim, é 20.000, por quê? Porque, sabendo um pouco mais da informação sobre esse agrupamento, na realidade é uma capital no modelo africano, que não são capitais como as nossas cidades, mas é uma população de 80.000 pessoas. Quando a gente fala que 20.000 estão em atividades centrais, então estamos dizendo que 1/4 daquela população está nas atividades centrais. Conseguimos imaginar o impacto disso, o impacto no âmbito da cultura, o impacto. Então, a Casa Universal de Justiça está dizendo que 30 agrupamentos no mundo estão nesse caminho. Então, quando a gente é muito justo em analisar como isso aconteceu, isso aconteceu pelos próprios processos que esses planos foram estabelecendo e que tem um instituto como centro, e tem um instituto como um elemento-chave desse processo. Então, uma forma muito justa e muito correta e muito honesta da nossa parte é dizer que estamos numa época em que tudo bem que alguns modelos do ensino no passado foram e continuarão a ser efetivos, mas não são suficientes para a entrada em tropas. Vivemos numa época que é a época da entrada em tropas.
Então, o que a Casa Universal de Justiça nos traz na mensagem de Resvan é que, historicamente, passamos por várias coisas, várias conquistas. Mas, quando estamos falando de transitar de um fluxo de novos barrais para um processo de entrada em tropas, então requer que pensemos de uma outra maneira. Não podemos pensar da mesma maneira. E também não podemos criticar o que fizemos no passado como errado. A única coisa é que essas estratégias, esses instrumentos, esses modelos não são suficientes para o crescimento que nós necessitamos para que exista um processo de entrada em tropas. E dentro disso, então, a Casa de Justiça inclui o processo do Instituto, como Fátima mencionou, a partir de 96, há o conceito de agrupamento, vocês lembram? Inclusive na história que a Casa de Justiça vai contando na introdução do Resvan de 21, vai nos ajudando a entender que, então, a gente divide o mundo em áreas administravelmente, vamos dizer, em áreas que podemos manejar, que sejam administráveis para o crescimento da fé, e ainda vimos que não é suficiente, começamos a trabalhar com outros conceitos, agrupamento e vizinhança, e depois aprofundamos ainda mais o nosso entendimento sobre vizinhança, vendo que essas vizinhanças eram também grandes demais, a gente tinha que pensar em áreas ainda mais limitadas, como vizinhança, não em populações grandes, mas talvez populações que poderiam envolver 300, 400 famílias. Então, isso significa basicamente uma área, um setor de várias ruas, e como, então, podemos dedicar a nossa vida, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso serviço a essa população, e não tratá-los simplesmente como objetos para que respondam às atividades centrais, mas que realmente a gente possa entrar na vida dessas pessoas, possa envolver-nos, como Abdu'l-Bahá fazia em Acre, quando ele saía, visitava as pessoas, conversava com as pessoas, sentia as dores das pessoas, tentava aliviar as dores, que não eram somente faça oração, tenha uma aula Bahá'í para criança, tenha um grupo de pré-jovens, mas como está teu filho na escola? Como que está em casa? Você tem comida ou não tem comida? Como está a relação com, vamos dizer, o filho, a relação do filho com a mãe? Está tudo bem? Tem conseguido? Então, como que está o emprego? Tem emprego, não tem emprego? Como que está aquela situação da doença? Então, essa era a conversa, se estamos lembrando de Abdu'l-Bahá, essas eram as conversas que Abdu'l-Bahá tinha com a população local, com as pessoas locais. E é exatamente esse processo, quando existe, é o que chamamos de comunidades vibrantes, é o que estamos chamando de centros de intensa atividade, onde não somente existem atividades, mas as atividades se relacionam, onde não somente existem atividades que se relacionam, mas pessoas que se relacionam, famílias que se juntam, grupos de famílias que se estabelecem. Então, se pensamos que essa é a pauta do crescimento neste momento, então entendemos, principalmente os amigos que experimentaram processos anteriormente a todo essa avalanche a partir de 96, de que, bom, tínhamos certas experiências que não deixam de existir. Por exemplo, do ensino mais direto, de apresentar a fé, de levar um álbum e apresentar a fé às pessoas, das pessoas se declararem barrais, de fazer essas coisas todas. Mas a questão que eu queria que ficasse na mente de todos os amigos aqui é que não é suficiente para a entrada em tropas. E para a entrada em tropas necessita de uma mudança também mental. E essa mudança mental tem que incluir o instituto, tem que incluir o conceito de centros de intensa atividade, tem que incluir o entendimento sobre desenvolver capacidade em outras pessoas. Então, de certa maneira, o pioneirismo lá atrás era um pioneirismo heróico, mas um pioneirismo também que era centrado no pioneiro. O pioneiro guerreiro era aquele pioneiro que ia, estabelecia, lutava,
mas no final das contas você visitava a comunidade e você via o pioneiro, de certa maneira, querendo ou não querendo, como um centro da coisa. Inclusive, quando você visitava essa comunidade, se você não dormisse na casa do pioneiro, era uma coisa ruim, né? Porque ele é, de certa maneira, ou ela representa aquele crescimento da fé. E, em alguns aspectos também, esses amigos entraram em provações, né? Porque se sentiam também, às vezes, donos da comunidade, donos daquele crescimento. Mas foi realmente extraordinário o que foi feito na época. Mas a estratégia do pioneirismo continua e não vai parar. Eu não acho que mesmo em conversão em massa, o pioneirismo vai deixar de existir. Mas a questão é que o que é o pioneirismo agora? Em uma época que está representando um processo de entrada em tropas. Então, não dá para falar de pioneirismo somente como aquele que se levanta e vai para um agrupamento e vai tentar ajudar lá a estabelecer a fé, simplesmente como modelo anterior. Pioneirismo hoje deve significar uma pessoa que entende efetivamente como apoiar, como nutrir um centro de intensa atividade. É uma pessoa que entende a centralidade do processo do Instituto e é capaz de poder tutoriar, é capaz de poder promover as atividades centrais, é capaz de gerar as relações necessárias. Mas assim como Dona Leonora se levantou como pioneira e dizia, será que eu sou capaz ou não sou? Eu ainda não desenvolvi todas as capacidades. Mas ela veio ao Brasil e, ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo as capacidades. Da mesma maneira, não estamos dizendo que um pioneiro tem que ter todas essas capacidades antes de se levantar. Ela desenvolve no campo do serviço. Mas a visão tem que ser clara. Dona Leonora tinha a visão de Abdul-Bahá, depois tinha a visão do Guardião, depois a visão da Casa de Justiça. Então, os pioneiros que estão agora se levantando têm que ter muito claro qual é a visão da Casa Universal de Justiça. E necessitamos desse tipo de pioneiros para sermos mais efetivos. Então, é interessante isso, porque podemos dizer, bom, eu quero ser pioneiro, mas eu não tenho experiência com um centro de intensa atividade. Então, seria muito importante ter essa experiência. Muito importante você se levantar dentro do seu próprio agrupamento, especialmente num momento em que a gente está ainda com tantos desafios da pandemia e uma projeção ainda que não está muito clara, porque se fosse em outro momento, talvez disséssemos, tais pessoas se levantaram como pioneiros, vamos levá-los para, por exemplo, Saem, lá em Alagoas, Maceió, né? Para poder experimentar. Ou vamos mandá-los para Portal da Glória, Vila Feliz, e que experimentem como é trabalhar num centro de intensa atividade. Ou vamos mandá-lo para Vila do Boa, que é outra área que também tem sinalizado esse crescimento. Mas agora não podemos fazer isso. Mas talvez o que devemos fazer agora é o quanto nós, ao longo desses próximos meses, em que estamos levantando uma reserva de pioneiros, possamos ter uma experiência de primeira mão, junto com outros amigos, numa vizinhança, num centro de intensa atividade, e realmente nos envolvermos com a vida dessas pessoas. Porque essa é a característica dos pioneiros que necessitamos neste momento do plano. Vimos que é muito bom o movimento de pioneiros, mas necessitamos ser mais efetivos. E isso não é somente uma experiência do Brasil, é uma experiência do mundo. Então, na África, por exemplo, quando eles foram capazes de que as pessoas que se levantam como pioneiros sejam também pessoas que experimentem como trabalhar numa área menor e maior intensidade e trabalhar com as famílias e tal, então elas conseguem mais claramente, quando vão a outro agrupamento, mesmo que esteja começando do zero, poder estabelecer nessas bases o crescimento.
e não necessariamente um aprendizado ou uma aprendizagem dada, porque não necessariamente temos isso no país. Temos isso vastamente no país, independentemente dos anos de experiência que cada um dos amigos aqui tenha. Mas podemos, sim, nos envolver mais dentro de cada agrupamento que vivemos, ou às vezes não é possível dentro do nosso próprio agrupamento, mas dentro do conjunto em que a gente vive, de efetivamente nos envolvermos um pouco mais com uma vizinhança e avançar com esses processos. Então, pioneirismo nessa época, amigos, então eu acho que tem a ver com tudo isso, né? E eu entendo que essa orientação a pioneiros, então, vai tentar, em certa medida, é limitado o que se pode conseguir com a orientação dessa maneira virtualmente, mas já é uma grande coisa, que é de podermos abordar alguns temas fundamentais para um pioneiro se levantar e poder servir em uma outra região. Então, eu entendo que a programação está muito centrada nisso, tanto em aspectos teóricos, conceituais, como também práticos, mas ainda é insuficiente, porque necessita que os amigos que se levantam estejam também dispostos a exercitar esse processo em algum lugar, que tenham, oxalá, a oportunidade de vivenciar isso dentro do seu próprio agrupamento, que possam efetivamente também avançar o máximo que podem nos processos do Instituto, né? Então, tem alguns elementos que não dependem do grupo de orientação, dependem muito mais das estruturas regionais e dos próprios participantes em poder desenvolver isso, em poder experimentar isso. Então, eu diria que essa orientação que está sendo proposta para o ano 178 é uma combinação de compromissos. Por um lado, um compromisso de um grupo de orientação mais experiente, com temas que podem, de alguma maneira, ajudar e tocar elementos muito práticos e também fundamentais que eles foram identificando ao longo dos anos sobre o que os pioneiros necessitam saber, estudar e entender. Mas, por outro lado, depende de que cada um de vocês esteja atrás de uma capacitação mais plena no processo do Instituto, estarem não somente avançando nos livros, mas participando das reuniões de reflexão, participando em espaços do Instituto para refletir sobre os programas, porque isso também eleva o entendimento e capacidade de cada um de vocês, mas também, se possível, estarem de cabeça numa vizinhança e aprendendo dessas dinâmicas de como se constrói comunidade numa localidade assim. Só para dar um exemplo, amigos, de como as coisas são diferentes, então, eu acho que o próprio conceito de amor muda quando trabalhamos numa área assim. Porque quando falamos de amor, só como um exemplo, é muito fácil falar de amor com as pessoas que são iguais a mim, as pessoas que participam de uma comunidade que eu já conheço, de certa maneira. E, inconscientemente, nós temos gerado comunidades que são mais a cara nossa, das pessoas mais fortes que estão à frente dos processos. Então, não é uma coincidência de que temos comunidades com um perfil socioeconômico parecido e nos sentimos muito felizes, obviamente, nesses ambientes. Mas quando começamos a trabalhar em áreas receptivas, em termos de populações, não somente de uma ou outra pessoa receptiva. Receptividade existe em todas as partes, no trabalho, na nossa família, no ambiente que a gente vive, no bloco, sempre tem pessoas receptivas. Mas quando estamos falando de populações receptivas, de movimento de populações, muitas vezes esses lugares são as áreas mais carentes, as áreas mais necessitadas, onde as pessoas nem têm algo para reclamar,
do que não tem, né? Então, não tem absolutamente nada. E nesses cenários, então, a receptividade, a esperança, a vontade de mudança é muito grande. Então, quando nós começamos a trabalhar aí, então acaba esse sentido entre nós e eles. Não existe isso de que nós que somos externos e eles que são internos. E na medida que eu vou me envolvendo mais, um outro conceito de amor necessita emergir. Um amor que é não pelo que a pessoa efetivamente me dá, ou por ser do mesmo grupo socioeconômico meu, mas nos testa a um outro amor que tenha paciência com uma leitura mais devagar, com uma leitura mais fraca, que tenha paciência com uma série de forças sociais que agem na vida dessas pessoas que estão expostas às drogas, estão expostas à pobreza, estão expostas a N desafios que elas passam. Então, isso gera incômodo. Mas é esse tipo de amor que era o amor que Abdu'l-Bahá expressava ao povo de Haifa. E era esse desprendimento que a gente vê em várias histórias que a gente está lendo, está escutando sobre Abdu'l-Bahá. Bom, então é isso, amigos. Então, que bom que lançamos a orientação a pioneiros. E aí entendo que o grupo de orientação vai seguir com algumas outras diretrizes. Então, era isso, amigos. Obrigado. Obrigado. Mas a sua parte ainda não terminou, não, conselheiro Peixe. A gente gostaria de dar um tempo para ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Obrigada, conselheiro. Pode ser pergunta tipo assim, bem simples, onde que precisa de pioneiros? Onde precisa de pioneiro? Quanto tempo demora, né, para criar esse núcleo, né? Se basta atravessar a rua, já é pioneiro, desde que a rua seja, né, Pesman, o local, a meta. Essa é a oportunidade agora, gente, a partir de todos esses conceitos, então, os amigos poderem se expressar, aproveitando aí a presença do conselheiro, fazer alguma pergunta, ou se desejar fazer algum comentário sobre o que acabaram de ouvir. Eu tenho. Quem está falando? Luiz. Oi, Luiz. Luiz Ensino. Boa noite. Seria legal a pessoa falar o nome e de onde que é, tá bom? Para todo mundo aqui se conhecer. Sim. Luiz e Ana, aqui de São Carlos. São Paulo. São Paulo. Ok. Sim, uma gratidão a todos, a participação, ao conselheiro e aos organizadores. Conselheiro, gostaria de, dentro da sua palavra, fazer uma pergunta. Você disse sobre, aquilo me chamou muita atenção, como que um próximo passo de avanço em relação a levar a fé, especialmente a comunidades mais carentes, né? De seguir o exemplo de Abdu'l-Bahá, de, num primeiro momento, especialmente, perguntar da escola, se tem trabalho, se não tem, né? Aquela parte que você falou isso me chamou a atenção, mas eu sei que a solução para isso, a gente sabe que vem da própria estrutura e da forma com que a fé vai ser levada ao mundo, e novas leis, né, vão ser
elaboradas para resolver os problemas sociais e econômicos. Mas, em relação à prática nossa, dos barrais que levam a fé às periferias, a gente se aproxima e procura se inteirar, entrar na vida, né, de pessoas que não estão nesse perfil seu, digamos, socioeconômico, e está sabendo dos problemas, mas como logo a seguir ficar só sabendo, dar uma palavra de conforto, ou o que realmente executar, o que realmente fazer, até que ponto os barrais possam dar, além de saber e confortar em relação aos problemas do dia a dia, o que nós, quando levamos a fé, sabendo de todas essas dificuldades, o que efetivamente, além de levar a fé, né, e todos os programas envolvidos, que a gente sabe que a base espiritual é que vai ser a legítima e efetiva correção, porém, na prática, o que uma comunidade de primeiro, segundo marco poderia fazer de projeto real, efetivo, verdadeiro, para estar minimizando ou colaborando com os esforços de toda a sociedade no sentido de resolver carências, né, diversas das famílias que moram mais na periferia. Eu acho que está certo, Luiz. É que temos também toda uma diferença entre agrupamentos, né, e localidades barrais, né? Mas você está falando, por exemplo, desses de primeiro, segundo marco, que provavelmente estão recém se estabelecendo, né? Mas qualquer que seja, porque a gente sabe que, por exemplo, nos agrupamentos onde tem assembleias locais, então, a própria Casa Universal de Justiça, na mensagem de 9 de maio de 2020, já indicava a responsabilidade das assembleias locais, não somente pela população bahá'í, mas pela população em geral, né? E vemos, por exemplo, nesses outros agrupamentos mais avançados, onde, vamos dizer, uma grande parcela da população já está envolvida nas atividades centrais, que as instituições da fé não estão somente na dimensão de consultas internas, né? Mas influenciam as políticas públicas, influenciam a própria maneira da aldeia administrar seus assuntos. Mas estamos em níveis completamente diferentes, temos todas essas realidades, né? Mas o que eu diria, por exemplo, pensando um pouco na realidade aí, ou na realidade de um agrupamento do primeiro ou segundo marco, que está, por exemplo, tem pioneiros, estamos estabelecidos, é como podemos dedicar a nossa energia, o nosso tempo, a pensar sobre uma parte da população. Não conseguimos resolver todos os problemas. Mas como podemos, por exemplo, mapear uma área? Obviamente, isso requer o envolvimento das instituições, apoio das instituições, entre instituições, indivíduos e comunidade. Mas como, por exemplo, podemos identificar um setor dentro do agrupamento? E nesse setor, então, pensarmos, como a Casa de Justiça fala, a longo prazo, não somente a imediato. Em um ciclo vamos ter isso, não. Pensar a longo prazo. Onde vamos chegar, por exemplo, no plano de 9 anos, nessa área? O que poderíamos esperar resultando desse trabalho sistemático? E nesse trabalho sistemático, Luiz, então, requer, quando a gente fala de uma população muito grande ou de um agrupamento muito grande, a gente se dispersa, somos poucos. Mas quando a gente fala de uma população menor, em que eu vou, independentemente se eu tenho meu trabalho, se eu tenho minha família, mas eu vou dedicar um tempo precioso da minha vida a poder aprender e poder ajudar a essa população. Eu começo a ser parte da vida dessa população. Se você vai uma vez pela semana nessa comunidade, nessa localidade, eles te veem como uma pessoa externa, como nós sempre fomos. Quem fomos quando íamos para as eleições das assembleias locais? Uma vez ao ano aparecíamos lá, ou uma vez a cada 6 meses aparecíamos. Bom,
esse é o modelo de que você sempre é o externo, você nunca é o interno. Mas o que acontece se, perto do lugar onde a gente vive, eu começo a organizar minha vida para poder atuar numa dada área e poder ajudar uma certa população? E poder ajudar nesse momento significa que eu vá, que eu converse com as pessoas, que eu entenda o que essas pessoas estão passando, eu ofereça os cursos do Instituto, envolva algumas pessoas, dê aula Bahá'í para crianças, possa visitar os pais, poder continuar essas conversas. Bom, quando isso acontece com maior intensidade, eu acabo sendo da população. Mesmo que eu viva em outro setor, eu sou de lá, porque as pessoas me veem todos os dias, me veem várias vezes por semana lá. Eu interajo com as pessoas, eu me preocupo com a vida das pessoas, eu sei o nome das pessoas. E lembrem, amigos, quantas vezes nós fomos a certas localidades fazer campanhas de ensino que nunca mais voltamos. Pessoas que nós ensinamos a fé ou apresentamos as verdades da fé e que nunca mais vimos. Atividades barrais que nós realizamos e nunca mais pudemos ter contato com as famílias. Então, esses modelos, são modelos que se dispersam, né? A gente avança e depois não consegue consolidar. E o que a Casa de Justiça está nos pedindo é aprendermos de um processo mais focado. Então, eu diria, Luiz e Ana, que, de repente, aí, ou em outro agrupamento que vocês estão pensando, que não é que esses temas, por exemplo, de educação, ação social, de cara tem que ser apresentados. Mas o que eu estou falando é o tipo de relação que faz com que, então, a gente conheça muito melhor as pessoas como membros da nossa família. Como membros da nossa família, a gente sabe que não está indo bem no estudo, a gente sabe que tem desafio financeiro, a gente sabe que tem esse desafio moral, mas com muitas pessoas da comunidade a gente não sabe, ou as pessoas com quem a gente está trabalhando, a gente não sabe, porque não tem uma aproximação suficiente. Então, acho que essa é uma fronteira da aprendizagem que a gente necessita avançar para a gente poder conquistar mais e mais. Acho que Rohani... Obrigado. A Rohanguisa levantou a mão. Pode perguntar, Rohanguisa. Boa noite, aloha para todos. Muito obrigada por programação, estão de parabéns, muito bonito. A pergunta é porque os conselheiros têm mais contato com o Centro Mundial. Eu tenho não sei, uma leve impressão que quando, na última mensagem da Casa Universal de Justiça, ele fala página virou. Eu não sei que página que é esse que virou, entendi. Se alguém sabe, por favor, me ajudem. Será que página de aglomeração virou? Página de... não sei, as comunidades diferentes virou... Eu não entendo o que virou mesmo. Tá bem? Não, eu acho muito boa a pergunta e ficou na nossa mente também de todos. Eu acho que tanto a mensagem começa falando dessa página, como termina dizendo que essa página está virada. Obviamente é uma analogia para nos fazer entender que estamos em uma outra etapa do crescimento da fé, e é muito importante essa pergunta que Rohani está fazendo, porque então, às vezes, quando a gente está muito próximo e não numa perspectiva histórica, a gente não entende a grandiosidade da coisa. Então, também a mesma coisa aconteceu em vários momentos da história, né? Quando, inclusive, a Casa de Justiça falava, passamos a segunda época da idade formativa, ou a terceira época. Então, as pessoas, bem, o que foi? Ou mesmo quando essas etapas foram mencionadas anteriormente pelo guardião. Então, a gente não entendia, porque estávamos muito próximos aos processos. Mas eu entendo, Rohanis, que nós passamos
décadas tentando entender qual é o caminho para a gente poder estabelecer sistemas que permitissem efetivamente uma entrada em tropas. E, ao longo desse tempo, tivemos vários avanços e retrocessos, e tivemos várias dificuldades. Inclusive, tratávamos o tema da entrada em tropas como um processo romântico de um movimento mais espiritual que, de repente, iria acontecer. E, ao longo desse período todo, especialmente dessa sequência de planos que a Casa Universal de Justiça estabeleceu, temos hoje um marco de ação onde está claro os elementos desse marco de ação, que obviamente não dá para, nessa reunião agora, a gente voltar, porque cada tema ou cada item eu acho que merece um aprofundamento maior. Provavelmente alguns dos temas que o grupo de orientação vai estar tratando são parte desse marco de ação que a Casa Universal de Justiça estabeleceu. E outros mais, né? Então, isso permitiu estabelecer um sistema não ao azar, um sistema não ao acidente, mas sistemático, que possa ser inclusivo, que possa abarcar as massas, que foi comprovado. Então, que tem vários elementos, né, que especialmente a primeira parte da mensagem de Resvá vai relatando, e a segunda parte vai dando exemplos de quanto, então, do início desses planos, ou especialmente nesse último plano de 5 anos, avançamos. Então, quando chegamos a esse ponto em que sabemos como fazer, pode ser que, por exemplo, alguns de vocês digam, bom, é que eu não vejo, bom, é porque isso que o Raniz está mencionando, pode ser que, como instituições, às vezes, então, temos a possibilidade de ser nutridos com mais percepções que, às vezes, quando atuamos como indivíduos num único agrupamento. Mas, então, a Casa Universal de Justiça está dizendo que essa aprendizagem já está no corpo da comunidade Bahá'í, já temos os elementos desse marco de ação, e muito diferentes de 96, que ainda estávamos temerosos, ainda em dúvida, ainda não sabíamos, como indivíduos, né? Casa de Justiça é infalível, mas como indivíduo não sabíamos o que, ou até instituições não sabíamos muito bem operar, estamos agora em uma outra etapa completamente diferente, num cenário completamente diferente, numa fortaleza completamente diferente. Então, eu diria para você que estamos em um momento, e esse período agora de 2021 ou 22, que começa, então, um plano de 9 anos, e vai provavelmente até a celebração vamos dizer, do segundo século da era Bahá'í, em 2044, então nós vamos ter uma série de planos que vão nos conduzir a uma outra etapa completamente da fé. E talvez, então, agora, para alguns de vocês, inclusive para mim, não esteja totalmente claro isso, né? Com diferentes entendimentos que nós temos agora, né? Mas, com certeza, então, se a Casa de Justiça está mencionando que virou a página, então é uma etapa muito, muito estratégica, e o que vai acontecer com a comunidade Bahá'í, o quanto avançamos. Numericamente, vocês viram, qualitativamente, vocês viram. Então, a mensagem de Resvá é uma prova desse imenso crescimento da fé em todo o mundo, em termos de aprendizagem, em termos de maturidade institucional, em termos de visão, né? Então, não podemos avaliar, muitas vezes, com uma perspectiva local, o que está acontecendo no nível mundial, né? Mas cabe, ou seja, a aprendizagem está ao nosso alcance como nunca antes. Então, hoje podemos dizer que existe um sistema para a entrada em tropas.
e que basicamente vamos estabelecer, não é que vamos talvez estabelecer, basicamente vamos estabelecer de agrupamento a agrupamento e conquistar agrupamento a agrupamento, estabelecer a fé de agrupamento a agrupamento, e o Brasil vai responder provavelmente a sua missão como um gigante espiritual das Américas, né, que vai estar movendo populações em direção a Bahá'u'lláh. E temos outros exemplos muito concretos no Brasil. O próprio exemplo de Vila Feliz, em Portal da Glória, é um exemplo disso. É um exemplo muito concreto dessas mudanças e dessas transformações. Não somente das atividades, não somente números, mas inclusive de cultura. Inclusive o quanto, por exemplo, diminuiu o narcotráfico, por exemplo. O quanto diminuiu a exposição de crianças e adolescentes a serem mulas de drogas. O quanto as famílias estão agora resistindo a isso. O quanto a polícia e as outras entidades governamentais começam a perceber que algo de diferente está acontecendo. Isso é real. Então, isso que o Luiz estava falando, quando que vamos chegar a influenciar várias outras coisas? Bom, façamos primeiro a tarefa mais importante, que é de se estabelecer numa vizinhança, trabalhar sistematicamente a longo prazo, estabelecer o processo do instituto, levantar tutores, promover as atividades centrais, criar laço entre as famílias, e aí as coisas vão se dando independentemente de nós, né? Como pioneiros, como instrutor que aparece aí. Amigos, eu peço desculpas, eu tenho que sair, eu deixo vocês com um grupo de orientação a pioneiros, eu estou com outra reunião 15 minutos atrasado, mas foi realmente um grande prazer estar com todos vocês, e se me permitem, se há alguma outra questão que depois o grupo de orientação também possa compartilhar, obviamente responderem, mas também se vocês acharem que eu deveria também me envolver, eu me coloco à disposição depois para poder reunir com o grupo. Então, muito obrigado, Carlos, muito obrigado a todos do grupo de orientação, a todos os amigos que estão nessa sala. Deus abençoe a todos. Realmente é um exército de pioneiros, uma reserva, né, de pioneiros que temos no Brasil, e que, oxalá, durante esses próximos ciclos, levantemos mais e mais, e que vocês sejam realmente o porta-voz para chamar outras pessoas a se envolverem, e num cenário mais seguro, então realmente levantarmos esses amigos a poderem oferecer seus serviços em vários lugares do Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, conselheiro. Receba o nosso amor. Obrigada. Receba o nosso amor. Obrigada. Opa.